Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Permaneça com sua Bíblia aberta. Você já parou para pensar o que é a fé? Muitas pessoas dizem ter fé. Acreditam que isso significa apenas achar que as coisas vão melhorar, ou esperar que algo bom aconteça na vida delas. Mas será que essa é a fé verdadeira? Será que confiar em algo incerto é igual a confiar em alguém que é totalmente confiável mesmo quando tudo está muito difícil? Hoje, diante de tantas dúvidas e problemas, talvez da doença que não passa, do desespero quando aparece e você não enxerga mais solução, a morte que nos assusta e separa, muitos se agarram às suas próprias esperanças. Elas tentam as pessoas o que podem. Médicos, remédios, tradições, conselhos, força de vontade. Essa é uma fé, sim, uma esperança natural, que parte do próprio ser humano. Mas será que essa fé, essa esperança, ela é suficiente? Para quem não crê em Jesus, essa fé talvez pareça tudo o que há. Um jeito de continuar, uma luz no fim do túnel, algo para segurar quando a vida aperta e nós precisamos de estabilidade. Mas para quem conhece a Jesus, para quem tem Jesus no coração, a fé, ela é diferente. Ela não é só acreditar que as coisas podem melhorar. É reconhecer que Jesus, Ele é confiável em qualquer circunstância, na doença, na morte, no desespero mais profundo. É a certeza firme de que quando tudo parece perdido, Jesus está ali, com o poder para transformar, com o poder para curar, com o poder para nos continuar a enxergar a nova vida que Ele nos dá, até a plenitude dos tempos. É isso que nós vamos ver, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Acompanhe comigo a leitura em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Se os irmãos estão com dúvida, eu vou explicar depois, quando eu estiver explanando o texto, mas a gente vai ver essa parte. E numa segunda mensagem a gente vai ver a segunda parte dessa pregação, justamente porque o tempo é curto e eu não tenho essa capacidade de trabalhar em pouco tempo, tantos versículos. Então vamos lá, Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, dizem o seguinte: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes?
Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio. Prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos ter um momento de oração. Peço que a igreja feche os olhos. Senhor, nós estamos aqui para te agradecer pela tua santa palavra que chega a nós, às nossas mãos, nós possamos lê-la em público, ler nesse ambiente de paz, e pedimos a ti que aplique ela aos nossos corações, pois ela tem poder para a salvação. Pedimos ao Senhor que eu possa ser encontrado fiel, manejando a palavra da verdade. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem está acompanhando todo domingo sabe que a gente vem numa sequência e eu dei uma pulada, na sequência. Mas foi uma pulada consciente. Por quê? Porque nesse texto aqui é o que nós vemos, que Marcos ele já fez outra vez, que eu falei para os irmãos, no capítulo 4. Capítulo 4 ele faz o que vários estudiosos chamam da técnica sanduíche. Que é o quê? Vamos supor que a gente tem um lado da banda do pão, o outro lado aqui embaixo, e no meio a gente tem o recheio, que é o centro daquilo que Marcos ele quer nos falar. Então Marcos tem muito isso, ele começa uma narrativa, uma história, ele dá uma interrompida nessa história, e aí depois ele continua a mesma história. Então por isso que a gente separou assim, a gente vai para o meio do sanduíche, e depois a gente vai para as bandas no próximo domingo, que é os versículos 21 a 24 e 35 a 43 do mesmo capítulo, tá bom? Então, uma pequena introdução para a gente já viu que o Evangelho de Marcos é sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, ele é o Cristo, ele é o Rei, ele é o Filho prometido das mais altas esperanças que Israel e que os judeus esperavam no Antigo Testamento. E a gente vê que esse rei, ele não vem como os judeus imaginavam, ou até como a gente imagina hoje, que é uma pessoa forte politicamente, mas ele vem em humildade, ele não vem com uma coroa, ele não vem com um exército, mas ele vem simplesmente anunciando a sua palavra, proclamando arrependimento, porque o rei chegou, o reinado chegou, e quem crê nesse rei, nesse reinado, tem que se arrepender e crer na pessoa de Jesus, que é o Evangelho de Deus. Então essa é a resposta que Jesus ele vai constantemente estar pregando para as pessoas, capítulo 1, capítulo 2, agora capítulo 3, enfim, ele vai enfatizando isso. E na ênfase dessa palavra, dessa pregação que Jesus faz, em cada pregação que ele faz nas sinagogas para as multidões, a gente vê sinais, a gente vê exorcismos, a gente vê milagres, só que até o momento apareceu a palavra que é exigida das pessoas, que é fé, apenas 2 vezes. No capítulo 2 e no capítulo 4, essa palavra apareceu. E como o evangelista, como Marcos ainda não respondeu o que é fé, ele vai se atentar a essa questão agora. Porque não adianta apenas responder em arrependimento, mas arrependimento em relação ao quê? Nós vamos confiar em quem? Como é essa confiança? E Marcos ele vai nos dar os detalhes do que é realmente a verdadeira fé. Qual é a fé que reconhece que Jesus é confiável em qualquer circunstância? Porque quando ele curou o paralítico no capítulo 2, a gente vê que Jesus fala, a tua fé te salvou. E ali a gente não entende muito bem o que é a fé. E depois ele vai no capítulo 4 terminar falando para os apóstolos, e vocês ainda não têm fé?
Então, parece que Jesus e que Marcos, usando a história de Jesus, os discursos de Jesus, ele vai agora nos mostrar um exemplo do que é ter essa fé, que reconhece Jesus como confiável em qualquer circunstância. Então, acompanhe comigo a primeira circunstância que a gente vê que Marcos nos apresenta, que é na doença, e é a que vamos ver hoje, que está nos versículos 25 a 34. Então, diz assim no versículo 25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, parece que essa mulher, que não tem nome, e perceba, até o momento, Marcos, ele fala de curas, ele falou de outras curas, né? E a gente vai ver que nessa narrativa existe uma cura. Mas só que, diferentemente das outras narrativas que Marcos já apresentou, agora a ênfase é uma mulher. E naquela época, meus irmãos, a mulher não era como é hoje, né? Ela não estava no seu ambiente de trabalho, ela não era livre assim, digamos, democraticamente, ela não podia muitas vezes sentar no mesmo lugar que os homens sentavam no templo, como nós vemos hoje. Então, a mulher, ela tinha apenas um objetivo principal, e principalmente se fosse judia, que era se tornar útil sendo doméstica e se embelezar para casar. Então, veja, é essa mulher que estamos falando aqui, porque lembra, Jesus, ele saiu do território gentio, em Decápolis, em Gadara, e agora ele retornou de barco para a Galileia. Então, ele está num território judeu. E no judaísmo a mulher era vista assim. Então, pelo fato de ser mulher, já era um desprezo, que existia uma desvalorização. Agora, Marcos, ele fala que é uma certa mulher, ou seja, não precisa saber o nome, era alguém comum, era uma pessoa esquecida. Então, Marcos, ele ainda coloca esse detalhe que, digamos assim, desvaloriza ainda mais, coloca ela mais embaixo ainda do que já é considerável para uma mulher. E não só isso, ela tinha um problema ainda pior. E o problema dela é que ela vinha sofrendo de uma hemorragia, um fluxo de sangue. Havia 12 anos. Meus irmãos, isso aí é muita coisa. Se você está aqui hoje, você tem alguma doença crônica, ou você sofre de muitas doenças, ou você tem alguma coisa que aparece na sua vida, e naquela primeira semana você está mal, aí você vai para o médico, e aí o médico, ele diz, olha, o seu problema é tal coisa. E aí você, na outra semana, vê que nada resolveu, aí você na outra semana vai, procura de novo, e a gente vai ver que é um pouco isso que acontece com essa mulher, e ela estava há 12 anos com isso. E a gente sabe que quando a gente está com um problema insolucionável, isso é muito pesaroso. Se você fica diante de alguma circunstância da sua vida, pode ser doença ou pode ser outras coisas, e você fica uma semana sem resolver aquilo, aquilo já é suficiente para te tirar a paz, muitas vezes te deixar desencorajado, e às vezes você até pode faltar ao culto de tão abalado que você ficou com aquela circunstância. Então essa mulher aqui, ela está há 12 anos nisso. Agora, algo a mais que acontece com essa mulher, meus irmãos, é que esse fluxo de sangue, ou seja, quando a mulher, ela, não é o caso aqui, que ela estava menstruada, mas pode ser, mas enfim, jorrava sangue dela continuamente, a gente não sabe se era por causa da menstruação ou outra coisa, mas o fato é que ela estava com fluxo contínuo de sangue, e isso, se você for ler Levítico, mostra que o judeu era considerado impuro, né? A mulher, no caso, no momento que ela estava menstruada ou que havia fluxo de sangue nela. Ela não podia adorar no templo e ela também não podia pegar nas outras pessoas, ter contato pessoal, assim, tocar no outro, porque naquela pessoa que você tocasse, você deixaria essa pessoa impura.
Então, automaticamente, se um judeu lesse esse texto aqui, já viria isso na mente dele. Não só por Levítico, mas também pela Mishnah, que é a interpretação que eles tinham do Antigo Testamento, e também falava sobre essa mesma situação. Então, a circunstância dessa mulher é desesperadora, é isso que Marcos ele quer colocar aqui para a gente. Mas, além de desesperadora, ele vai agravar ainda mais a descrição do que acontecia com essa mulher. Versículo 26, veja aí comigo. Diz assim: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então aquela situação, ela foi no médico, aí o médico falou, faz isso, faz aquilo, e não solucionava. Agora perceba, meus irmãos, naquela época, a medicina era bem diferente da de hoje, tá bom? Não era consultório limpo, cheiroso, não era coisa maravilhosa que você chegava. Você podia ir muitas vezes para um médico daquela época e as tentativas de solução do problema era tão evasiva que você podia ficar pior, que foi o caso que aconteceu com essa mulher. E a gente sabe que muitas vezes a gente infelizmente vai para um consultório, alguns médicos, não todos, não tem nada a ver com nossa vida, não vê o nosso problema como algo urgente e às vezes atende de qualquer jeito e a gente às vezes está um pouco nessa situação dessa mulher aqui, porque a gente vai para o médico, a gente vai para outro, aí a gente fica entrando em desespero quando a nossa situação não é resolvida. Só que essa mulher ela foi para vários médicos durante todo esse tempo que ela está com hemorragia. E ela fez algo que talvez nenhum de nós tenha passado, acredito. Pode ser que talvez você tenha passado, mas eu não passei. Que ela gastou tudo quanto ela tinha. Toda a riqueza que ela tinha, ela gastou tentando solucionar esse problema. E, meus irmãos, a gente sabe que quando a fatura está alta no cartão, a gente já se desespera. E imagine se você está com a fatura alta e não tem dinheiro para pagar. É muito desesperador, quando a conta ela não fecha. Então essa mulher aqui estava nessa situação. Ela tinha gastado tudo o que tinha. E em vez de melhorar, ela piorou. Olha só que situação extremamente desesperadora. Ou seja, parece que Marcos ele quer colocar na nossa mente que a situação dela, humanamente, estava sem esperança nenhuma. Porque sem dinheiro e sem solução para o problema dela, é onde ela estava. Então parece que quando a gente chega no versículo 27, existe um último recurso que ela vai tentar. E aí veja comigo no versículo 27 o que diz o texto. Diz assim: tendo ouvido, e aí se você tiver um lápis, dá uma arriscada nesse afama de, por quê? Porque não tem no texto original. Se você for na Nova Versão Internacional, na Nova Versão Transformadora, que são outras traduções, não vai ter. E eu acho que, pelo menos eu, quando estava estudando, isso me complica um pouco, porque eu vou para a palavra fama, que aparece outras vezes, e aí vem uma interpretação talvez diferente do que Marcos ele quer colocar para a gente. Então a leitura seria assim: tendo ouvido sobre Jesus, me parece uma leitura mais positiva, porque fama, parece que ela estava indo atrás de Jesus por um motivo errado. Mas ela ouviu alguma coisa a respeito de Jesus, quem sabe a pregação, arrependam-se, o reino é chegado, o rei chegou. Então ela que já estava numa situação debilitada, foi em direção a Jesus, lógico, sabendo que com o ensino dele também havia exorcismos. Será que era isso que estava acontecendo comigo? Será que é um demônio, os poderes das trevas estão sobre mim? Poderia também ser curada, porque com a palavra de Deus também vinha curas e milagres, como vimos nos outros capítulos.
mas me parece que Marcos ele quer nos colocar ela como um exemplo. Então ela foi até Jesus, ela teve uma ação diante de todos os recursos que ela tentou aí fora, médicos, filósofos, conselheiros, livros, tudo que você imaginar ela tentou, mas um último recurso que ela resolveu tentar foi a respeito de Jesus. Então ela agiu, ela ouviu Jesus, ela ouviu sobre Jesus, e o que é que ela fez? Ela foi até Jesus, ela teve uma ação em direção a Ele. Então ela ouviu a palavra de Cristo, e ela foi por trás de Jesus, por entre a multidão, ou seja, tinha muitas pessoas em voltas, e uma pessoa impura, que podia tocar em qualquer um e deixar o outro impuro, e pelo fato de ser mulher também, no meio daquela multidão, ela não se intimidou, tamanho era o seu desespero, tamanho era a circunstância de doença que ela se encontrava, que ela não viu a multidão como barreira, e ela tocou a veste de Jesus. E perceba, ela foi por trás, meus irmãos, e se você acompanhar a narrativa de Marcos, você vai ver que versículos anteriores tem uma pessoa que não vai por trás de Jesus, que ela consegue ter um encontro frente a frente com Jesus, que é Jairo, que nós vamos ver no próximo domingo. Jairo, homem, chefe da sinagoga, ou seja, alguém muito importante naquela época. Ele vai pela frente. Então parece que Marcos, ele está colocando a situação dessa mulher como, mais uma vez, um status desprezível, humilhante naquela sociedade, e ela se vê de uma maneira tão humilhada que ela não consegue encontrar uma brecha na frente para falar com Jesus ou para encontrar a Jesus. E, meus irmãos, conforme nós vamos seguindo o texto, vai ficando mais claro de como é a fé dessa mulher. E veja, versículo 28 diz assim, pois pensava, se eu apenas tocar. E para minha leitura, meus irmãos, no original, quando a gente vai ver aqui, esse se eu apenas, se você traduzir literalmente, é mesmo que seja. E para mim tem uma conotação, tem um sentido diferente, porque parece que ela está com o objetivo de tocar as vestes, se a gente ler ali. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Agora, se eu colocar mesmo que apenas eu toque, parece que na verdade ela quer chegar à pessoa de Cristo. Então, traduzindo dessa forma, para mim fica mais ainda surpreendente a fé dessa mulher. Porque o objetivo dela era chegar na pessoa de Cristo. Era ficar frente a frente. Mas diante da multidão, ela não encontrou espaço. E aí ela foi diante de uma situação que não era a que ela idealizou na mente dela, mas era a situação que tinha para ela. E muitas vezes, meus irmãos, a gente espera o momento certo para poder se relacionar com Jesus. Talvez você tenha vindo aqui hoje, talvez você já tenha vivido essa fé, e talvez você esteja vivendo fora da fé em Cristo. E se você está assim, muitas vezes a gente pensa, será que essa é a situação ideal? E meus irmãos, a situação ideal nunca vai aparecer, mesmo quando você está na fé em Cristo. Eu estava falando hoje com alguns casais, e aí eu estava conversando, e a gente falando da fé em Cristo, da pessoa de Cristo, dos nossos testemunhos. E aí, um certo momento, eu falei assim, que é algo que eu aprendi nessas vidas assim, de muita dificuldade na fé, que mesmo jovem a gente passa um pouco de dificuldade na caminhada cristã.
E principalmente quando chegou a Alice, e eu e Graça, a gente tem tido um grande problema de dormir, né? Não sei se todos os irmãos sabem, mas a gente dorme 3, 4 horas por dia e tem sido desgastante para a gente. E muitas vezes a vontade que dá, mesmo eu sendo cristão, é não fazer as coisas que eu faço. É não estudar o tanto que eu estudo para pregar um sermão para os irmãos, para entender o texto e no original. Tudo isso dá muito trabalho, meus irmãos. Muitas vezes não é discipular as pessoas, porque receber as pessoas em casa dá trabalho. Eu ia em direção às pessoas para discipular também dá trabalho. E diante da minha situação, eu fico desanimado. Mas eu penso, Deus, Ele não quer uma situação ideal para você servir e para eu servir a Ele. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos. E Ele nos dá essa situação que você está passando e que eu estou passando. E Deus, Ele não vai querer corpo mole. Ele vai querer compromisso. Ele vai querer desejo de eu e de vocês servirem a Ele. E é essa fé que essa mulher tinha, e é essa fé que nós precisamos ter. Se você está afastado dos caminhos do Senhor ou não, não vai existir a situação que você vai aguardar servir o Senhor. Vai existir a situação que você está, e você tem que se chegar a Jesus, em arrependimento, em confissão, assim como essa mulher viu e ouviu a palavra de Cristo. E aí veja, ela toca, e se você for no capítulo 3, muitas pessoas procuravam tocar Jesus, mas Marcos até agora não tinha enfatizado que um toque poderia mudar a situação de uma pessoa. Então ela toca no manto de Jesus, ela tem esse desejo. E quando você lê o último versículo, vai estar falando assim: serei curada. Então, o desejo mesmo dela, a situação ideal, era ela chegar na pessoa de Jesus e tocar nele. Mas só que ela tinha tanta fé que ela disse assim: se eu pelo menos tocar no manto, eu vou ser curada. E quando você vai ver essa palavra também, curada, no original, ela diz respeito tanto a uma cura física, quanto a uma cura espiritual. É a palavra para salvação. Então ela está falando aqui, eu vou ser salva. E ela estava crendo que ia ser salva tanto espiritualmente, quanto fisicamente. E vamos ver o que é que acontece. Versículo 29, diz assim: no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Então vejam, meus irmãos, parece que quando a gente tem uma fé verdadeira, apesar das circunstâncias, apesar das desesperanças que aparecem na nossa vida, não esperando as situações de ideais, e quando a gente toca em Jesus, quando a gente tem um relacionamento com Cristo, que Jesus não está aqui para a gente tocar mais, mas Ele deixou a sua palavra, Ele deixou a sua igreja, para que nós pudéssemos ainda estar com Ele. E quando essa mulher toca em Jesus, no mesmo instante, algo muda nela. E ela sente que algo mudou. E esse algo, a princípio, está parecendo que foi a cura. Mas a gente vai ver no desenvolvimento da narrativa que não foi só a cura física dela. Mas perceba, parece que a nossa fé, que é invisível, ninguém vê a fé de ninguém aqui, não tem como eu dizer fulano é salvo, porque eu não estou vendo a fé, mas a evidência visível da fé são as nossas ações. Mas as nossas ações, que exibem a nossa fé, ela é fruto de algo que mudou interiormente,
E quando ela toca em Jesus, algo muda nela. E é isso que muitos de nós já passamos aqui. Muitos de nós cremos no Senhor Jesus, tocamos nele e algo mudou interiormente em nós. Mas talvez você esteja passando por uma situação difícil, uma situação de entregue ao pecado, uma situação onde você coloca a culpa nas circunstâncias, onde você está colocando o momento ideal para voltar aos caminhos do Senhor ou para mudar a sua vida novamente e ter aquela fé visível que você tinha antes, de serviço, de trabalho, de compromisso com Deus. Mas Deus está aqui mostrando no Evangelho de Marcos que se você sentiu a mudança na primeira vez que você tocou em Jesus, porque você tocou com a fé verdadeira, algo mudou em você e não tem circunstância, não tem nada nesse mundo que possa impedir o agir de Deus, a transformação que Ele operou no seu coração e no meu coração. Porque é maior do que nós, meus irmãos. É o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, Ele habita em nós. E esse ser incomensurável, que Ele não pode ser contido neste planeta, que na verdade Ele fez todo mundo, Ele está selado na sua igreja. E é Ele, o Espírito Santo, que nos move a continuar produtivos no Evangelho devido à mudança realizada interiormente. Então veja, essa mulher aqui, ela teve uma fé, essa fé tocou Jesus e se relacionou com Jesus e mudou algo nela que ela sentiu no seu corpo. Ela sentiu em algo visível, que foi o seu corpo. E ela sentiu que estava curada da enfermidade, da doença. Versículo 30, diz assim: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. E meus irmãos, quando a gente vai ver essa palavra poder até agora em Marcos, você vai lá no capítulo 1, versículo 40, e o leproso ele vai dizer: Jesus, você é poderoso para me limpar. Ou seja, veja só, alguém imundo, que era o leproso, agora limpo pelo poder de Jesus. Se você for no capítulo 2, versículo 7, você vai ver aquele paralítico que Jesus curou, e ele vai dizer, Jesus vai dizer assim, as pessoas vão dizer assim: quem é que tem poder para perdoar pecados? E Jesus tem poder para perdoar pecados. E por último, essa palavra ainda aparece no capítulo 3, versículo 27, quando você vai ver que Jesus, ele tem poder para dominar o valente, que é Satanás, e amarrar o poder das trevas. Então imagine, meus irmãos, se a gente chega nesse ponto do texto e sai poder de Jesus, é porque saiu poder para limpar, para purificar, poder para perdoar pecados, e saiu poder para dominar todos os poderes das trevas sobre aquela pessoa. E de fato, se a gente for seguir a narrativa, está seguindo esse fluxo de pensamento. Se você for no capítulo 4, você vai ver que a nossa última pregação foi sobre Jesus ter domínio sobre todos os poderes das trevas. E aí Jesus, ele percebe, e veja outra coisa, esse poder não só faz isso, mas Marcos, ele quer colocar para a gente que mesmo essa mulher, ela tendo uma fé tímida, ela se achegando, ela se esforçando, se você e se eu tocamos a Jesus com a fé verdadeira, Ele percebe, Ele olha para você, Ele olha para mim, e Ele sabe que foi diferente aquele toque. E o que é que acontece? Versículo 30 ainda: por isso virou-se para a multidão e perguntou:
quem tocou no meu manto? Quem tocou no meu manto? E aí, diante disso, o que é que os discípulos que estavam com Jesus, os 12 apóstolos, aquele grupo, o que é que aconteceu com eles? Versículo 31. Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Então veja, meus irmãos, parece que os discípulos têm uma dificuldade de entender quem é Jesus e o que ele vem fazer. E, na verdade, agem com arrogância diante de Jesus. E muitas vezes, esses discípulos aqui somos nós. Somos nós, crentes, quando desprezamos aquele que vem à igreja. Aquela pessoa humilde, aquela pessoa que às vezes tocou em Jesus, mas a gente olha pela aparência e acha que não tocou, porque tem tanta gente no meio, que a gente não se atenta para as pessoas que Jesus realmente se importa, que são as pessoas que Ele deu fé, que Ele deu poder, que Ele libertou, que Ele purificou. E a gente não pode deixar o nosso orgulho diminuir a pessoa de Cristo na igreja e rejeitar a forma como Cristo quer que a gente responda a Ele. Porque se Cristo perguntou quem tocou, eu já devo dizer: alguém tocou Ele. Mas só que esse não foi o entendimento dos discípulos, e muitas vezes esse não é o nosso entendimento. A gente julga as pessoas e a gente deturpa o que Cristo fala e a imagem de Cristo e as ordenanças de Cristo para satisfazer os nossos desejos. Quem sabe os discípulos estavam cansados devido às circunstâncias, devido a tanto serviço seguindo a Jesus e aquela multidão ali. E aí eles respondem dessa maneira ríspida: como é que a gente vai saber? E não é para a gente reagir assim, meus irmãos, porque isso demonstra um problema na nossa esperança diante de Cristo. Mas o que é que acontece no versículo 32? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E se você for mais uma vez no original, meus irmãos, você vai ver que vou tentar explicar da melhor forma, quando você vai lá no texto, você vê claramente que se refere a uma mulher. Basicamente isso que não dá para captar na tradução. Mas quando Jesus olha, ele sabe que foi uma mulher. Então ele olha e parece que ele está olhando para ela. Então Jesus, ele conhece aqueles que têm a fé verdadeira. Ele conhece aquelas pessoas que precisam ser purificadas, libertas, e quando toca nele e tem a fé, ele olha, ele conhece, ele não se esquece, e ele está olhando. Quem sabe você imagine que diante de tanta circunstância que você está passando, difícil, que Jesus esqueceu de você. Mas se você tem a fé no Senhor Jesus, ele não esquece dos seus, ele olha, ele se relaciona, ele conhece. E aquela mulher pensou que ia tocar nas vestes de Jesus, ser esquecida. Não foi isso que aconteceu. Versículo 33 diz assim: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E veja, mais uma vez, a gente vê aqui um medo de reverência, porque quando você tem a fé verdadeira, que reconhece a Jesus em qualquer circunstância,
você tem uma fé que você treme e teme diante de Deus, porque você sabe que vai prestar contas diante dele. Eu sei que eu vou prestar contas diante dele. E isso, meus irmãos, mesmo diante de toda a situação que eu vivo e das dificuldades, me dá encorajamento para muitas vezes, quando eu estou com preguiça, querendo ser improdutivo, dormir, não ler a Bíblia, não fazer as coisas que eu deveria fazer, eu penso, eu vou estar diante de Jesus, no novo céu e na nova terra. Não agora, mas no novo céu e nova terra eu vou estar diante do meu Deus. E o meu Deus, Ele vai estar para perguntar o que eu fiz. E eu vou prestar contas diante de Deus. E mesmo que você tenha fé em Cristo, as Sagradas Escrituras é muito clara com relação a isso. Você e eu, nós vamos prestar contas diante de Deus. E você deve viver a vida, não com base no que acontece aqui, mas com base no que já vai acontecer ali. Que nós estaremos diante de Deus. Que nós prestaremos contas diante de Deus. E Ele vai dizer, o seu compromisso, o meu compromisso. Que compromisso foi esse? Eu te dei tanta coisa para você se comprometer no avanço do Evangelho e nada. Eu te dei carro, eu te dei casa, eu te dei um bom emprego. E tem gente que não tem nem 10% do que você e eu temos e está fazendo mais. Como assim? Nós iremos prestar contas diante de Deus, meus irmãos. Por isso, ela teme e treme, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele está governando no universo. E ela tinha consciência disso. Ela sabia o que aconteceu no coração dela. E aí, diante disso, diante de Jesus, olhando para ela, o que é que ela faz? Ela se prostra. Ela se coloca aos pés de Jesus e declara toda a verdade. E, meus irmãos, embora não seja esse texto aqui, eu também quero trazer a reflexão para a gente. Por exemplo, de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, você vai ver que muitos dirão, Senhor, eu curei em Teu nome, eu preguei em Teu nome. E aí o que é que Jesus vai fazer? Eu nunca te conheci. E sabe o que é que me chama a atenção? É que, diferentemente dessa mulher, essas pessoas estão diante de Deus de uma forma que sempre estiveram aqui. Elas não estão prostradas diante de Deus. Elas não estão adorando a pessoa de Jesus. Mas essas pessoas estão se justificando, dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu estou aqui. E Jesus está falando, eu não conheço você. Mas essa mulher, ela age diferente, ela se prostra, toda a atitude dela é de humildade, e ela declara o seu testemunho, ela declara toda a verdade do que aconteceu com ela. E versículo 34 diz assim, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Então veja, visivelmente houve uma transformação, ela foi curada de uma doença. E invisivelmente, Jesus nos confirma, a principal doença para a qual ele veio, no capítulo 2 é falado isso, inclusive ele usa a mesma expressão para o paralítico, Marcos, ele fala, filho, a tua fé te salvou. E aqui ele fala, filha, a tua fé te salvou. Então parece que a principal cura que essa mulher recebe é o perdão dos pecados. Essa é a ênfase de Marcos. Mas só que diante da cura dos pecados, ao mesmo tempo, Marcos ele quer mostrar para a gente, e imagine uma igreja perseguida, meus irmãos, lendo isso aqui. Irmãos que estão com cicatrizes, com
pés decepados, membros que não estão mais em seus corpos. Lendo isso aqui, eles lembram de uma realidade que vai acontecer, que é o novo céu e nova terra, onde não haverá pecado, onde não haverá choro, onde não haverá doença. E parece que Jesus ele já mostra um pouco do porvir que tem para nós. E ele fala: a tua fé te salvou. Algo interno aconteceu que é externado visivelmente. E meus irmãos, tem uma palestra de um missionário que ele foi professor meu lá no seminário. O nome dele é Sérgio Lira. E Sérgio Lira, pastor Sérgio Lira, ele é paralítico. Mas Sérgio Lira eu conheci de ouvir falar ele numa palestra que eu fui aqui em Natal. E aí algo que me chamou a atenção foi quando ele deu o testemunho assim de fé, quando ele foi evangelizar uma pessoa. A pessoa chegou assim: como é que você acredita nesse Jesus, sendo que você é paralítico? Aí ele falou assim: você está me vendo paralítico? Aí a pessoa é. Aí ele falou: pois eu não estou me vendo paralítico, eu estou me vendo curado, no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Ela é maior do que qualquer circunstância terrível que você está vivendo, e que essa mulher é usada como padrão de fé, para crermos em Cristo, e reconhecer que Cristo ele é confiável, e Ele nos dá esperança, encorajamento em qualquer situação, por mais terrível que pareça, principalmente se está falando da sua vida espiritual. É isso que Marcos quer enfatizar aqui. E veja, ele termina falando assim: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando Marcos ele mostra o discurso de despedida de Jesus, Jesus diz: a tua fé te salvou e agora você está em paz com Deus. Vá em paz, porque você recebeu a paz de Deus. Você foi reconciliado. Essa é a melhor notícia que existe. Não existe uma notícia melhor do que essa. Não é promoção no seu trabalho, não é dinheiro que você vai receber no final do mês, mas é sempre que alguém, seja na igreja, ou seja aí fora, quando você está no seu ambiente de trabalho, te lembra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o que te faz e me faz ficar em paz com Deus. E nós temos essa paz que excede todo o entendimento humano. E estamos livres dos poderes das trevas por causa disso. Meus irmãos, nós vimos que a fé não é apenas uma palavra ou um sentimento passageiro. Fé é a certeza profunda de que Jesus é confiável, mesmo quando tudo ao nosso redor parece perdido, seja na doença, seja na dor que nós não podemos controlar, ou em qualquer outra situação que você esteja vivendo agora nesse momento. Jesus nos chama para uma fé real, uma fé que não depende de condições, que não desiste de nós e que reconhece quando tocamos nele. Ele quer um relacionamento conosco, ele quer estar conosco e olhar para nós e nos dar essa paz que excede todo o entendimento. A verdadeira fé não é a ausência de medo, mas é a decisão de confiar em Jesus, apesar do medo que você e eu sentimos. É o passo da gente sair da multidão e chegar até Ele, e tocar no seu manto, e ser transformado, e ter uma vida liberta do pecado, e viver essa vida liberta do pecado. Meus irmãos, a fé é reconhecida por Jesus quando é a fé verdadeira. Não importa quem você seja,
não importa que situação você está, o que importa é você crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Jesus sempre vai estar disposto a receber esse tipo de coração e esse tipo de fé para encher de nova vida, de nova esperança e da fé verdadeira. E cada um de nós que já cremos no Senhor Jesus, temos que relembrar disso e a todo momento a nossa mente ser redirecionada à verdadeira esperança, porque esquecemos. Sempre ajude o seu irmão e sua irmã a lembrar da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo e ter a viva esperança. Peço à igreja que feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao nosso Senhor. Deus, nós estamos aqui diante da sua presença para te agradecer pela fé que o Senhor nos dá. Sabemos que essa obra é plenamente sua. Sabemos que é através do seu poder que somos purificados, que somos libertos, que somos perdoados dos nossos pecados. Agradecemos, Deus, porque o Senhor olha para cada um que tem a fé verdadeira e não esquece de nós. E podemos, diante das circunstâncias mais duras da vida, das desesperanças que são apresentadas neste mundo, nós podemos a todo momento voltar e olhar mais uma vez para Ti. E mesmo que estejamos fracos e abatidos, a gente pode tocar no Seu manto e novamente recuperar as forças e novamente viver a vida cheia de esperança. Agradecemos, Deus, porque o Senhor não esquece de nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre de braços abertos para receber nossos arrependimentos, nossas confissões de pecados e o relacionamento que temos contigo. Obrigado, meu Deus, por toda essa paciência, esse amor, que nós possamos refletir esse amor a cada membro da nossa igreja, esse amor de Cristo, que nós possamos refletir a cada pessoa que entra na nossa igreja e que nós possamos também falar desse verdadeiro testemunho de fé a cada um que se apresente em nosso caminho, para que possam ouvir o Evangelho de Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.